Ó, já coloquei aqui para gravar, também vou colocar você em destaque aqui para o pessoal te ver melhor. Legal. E vamos lá, agora é contigo. Seja muito bem-vindo ao Enableverse. Estamos todos ansiosos para te ouvir. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Que normalmente ele acaba tirando. Vamos ver. Legal. Ah, boa. Primeiro, obrigado. Chegando o final de dia, deve estar todo mundo cansado, mas eu estou aqui extremamente empolgado e cheio de energia, então vocês vão ter que me aguentar um pouquinho, tá? Mas vamos lá, o que eu quis trazer hoje com vocês? Acho que é um tema que, para mim, ele acabou marcando muito, né, a minha trajetória como executivo, como conselheiro, que sempre foi liderança. Eu sempre focando nisso, e tentando me desenvolver, tentando aprender e aumentando aqui, né, meus conhecimentos, minha sabedoria através disso. Então, eu queria trazer um pouquinho de liderança transformadora na prática. Quando eu passei por algumas dificuldades, o que eu fiz, como eu consegui sair, né, de um currículo, acho que cheio. Eu confesso que eu resumi muito aqui, tá? Senão não caberia em apenas um slide. Mas para vocês entenderem como foi a minha carreira. Eu fui CEO do Buscapé Company, da transformação de negócio, uma das primeiras empresas digitais do Brasil, extremamente digital, né? Um negócio extremamente digital. Fui CEO da SEC Cybersecurity, foi uma tese que no Pátria eles me deram a quantia de 300 milhões de dólares e uma missão de criar a maior empresa de cibersegurança no Brasil. Bem, eu criei a maior empresa de cibersegurança na América Latina, e em 2 anos e meio, entregando ali quase 1 bilhão de faturamento, 1.200 funcionários, né? Então, como eu cheguei a isso? Como eu saí do zero e chegar a uma empresa tão grande como essa? Como substituir um fundador, um empreendedor tão forte quanto o Romero Rodrigues, que era no Buscapé? Como eu fiz essa transição de cultura, de pessoas, né? Como enfrentei desafios grandes no BMG, tentando criar um banco digital, saindo de um banco de consignados, dos aposentados, tentando criar um banco varejo, pessoa física. Como criei a Múltiplo, saí de uma ideia em uma empresa que chegou a valer 5 bilhões, né? Desafios que eu enfrentei na Tânias Aéreas, Gol, onde todas essas empresas fui C-Level e outras que eu acabei economizando aqui, tá? Desafios muito grandes em conselhos, né? Eu sou conselheiro desde 2013, 2014, mais ou menos, né? Essa jornada grande, hoje, atualmente, sou conselheiro da Viva. A Viva é a pousada do Rio Quente, Costa do Sauípe, 1 bilhão de faturamento ano, então, empresa extremamente qualificada, né? Da CDC Viagens, do próprio BMG, eu fui conselheiro antes de ser executivo, Ecantic, uma consultoria extremamente eficiente em execução, Banco Original e outros, né? Então, você vê que eu passei um perfil muito forte, né, nos cargos executivos e um perfil muito forte também em conselhos, que hoje, muita gente procurando uma carreira de conselho, como chegar até lá. Eu confesso para vocês, para mim foi natural esse caminho, foi acontecendo, né, na minha vida. E por eu ter acumulado tanta sabedoria, eu acabo usando isso para dividir um pouquinho, né? Então, professor na HSM para o curso de formação de conselheiros digitais, a Singularity VR sempre me convida para alguma aula específica de cibersegurança, de liderança, inovação. Eu gosto muito de retribuir, então eu retribuo tudo que fizeram para mim no passado, que me ajudaram, eu tento retribuir através da Endeavor, ajudando outros empreendedores a superar dificuldades e chegar no seu crescimento. Acho muito importante essa retribuição, assim como pessoas no passado me ajudaram. Acabo investindo em empresas startups, eu estou nesse ecossistema de startup há muito tempo, eu confesso para vocês, desde 99, tá? Aí os meus 54 anos aqui já aparece, né? Quem investia em empresas startups em 99, né? E aí um ponto interessante que eu gosto de falar, para resumir, legal, eu sou formado em contabilidade pela PUC, aproximadamente aos 33 anos de idade, 33 anos de idade, eu me formei em Ciências Contábeis na PUC, e me tornei o CEO de uma empresa digital, de marketing digital, CEO de uma empresa de cibersegurança, vice-presidente de banco, conselheiros, que isso é uma carreira diferente. Mas por quê? As outras coisas que vieram depois, né, a minha graduação, meu MBA em negócios, a minha especialização em economia global, que eu fiz em Hotman Business School,
Fui estudar empreendedorismo em Babson, que é a melhor escola de empreendedorismo em Boston. E, claro, eu fui estudar cybersecurity no melhor lugar de cibersegurança, que foi MIT. Então, eu vim complementando, sabe, esse gap de capability que eu vim enfrentando na minha carreira, eu fui procurando conhecimento muito específicos, né? E hoje eu acabo sendo um executivo, um conselheiro bem versátil, né? Por toda essa jornada que eu fiz. Mas tem alguns pontos, né? E aí eu queria, a primeira coisa, a gente fazer uma reflexão. Se a gente fazer uma reflexão, né? Como a gente sabe quem a gente é hoje? Não sabemos, né? Nós vamos saber quem nós somos no final da nossa jornada, no caso aqui, nossa jornada profissional, né? Por quê? Eu comecei a minha jornada assim. Quem eu era? Eu não era contador, eu não era executivo, eu não era gerente, eu não era diretor. Eu fui construindo a minha carreira, enchendo, né, esses baldinhos de conhecimento, sabedoria, com o tempo, conforme eu fui colocando objetivos, né, e atingindo e chegando até aquilo. Mas de uma forma, às vezes, de uma forma pelo momento, né, que me levou para aquilo, ou não, como cibersegurança. Quando eu fui convidado para ser CEO de uma empresa de cibersegurança, eu fui estudar, aprender, me desenvolver ainda mais, né, em cibersegurança com o MIT. Eu fui procurando para complementar um pouquinho esse gap que eu tinha de capability, para eu me tornar o quê? Um líder melhor, né? Porque era uma empresa técnica. Se eu quero ser um líder de transformação, eu não posso simplesmente não ter meu conhecimento técnico. Eu tive que adquirir isso um pouco, acelerar esse tempo, né? Eu não poderia esperar 2, 3 anos, né? Eu tinha que acelerar porque eu precisava montar essa empresa o mais rápido possível, então eu fui atrás. E eu fui construindo, né? Deixando de ser quem eu era e construindo capabilities necessários, conhecimento e sabedoria nessa jornada. E aí eu trago um pouquinho dessa jornada. E eu trouxe o quê? Um resumo, tá? De uma palestra, que eu tenho uma palestra um pouco mais longa. Então, eu resumi aqui em tópicos para que a gente possa discutir, que eu possa passar para vocês um pouquinho dessas dificuldades e de aprendizado. E um ponto que eu gosto muito de falar é o papel do líder na transformação de negócio. De quem é a responsabilidade de transformação de negócio? Só do CEO? Só do Business Transformation Officer? Do diretor de novos negócios, do gerente, de quem é, de tecnologia, né? De quem é. Na realidade, a transformação de negócio, ela passa, né? O líder, ele tem que assumir isso de uma forma muito verdadeira, né? Falar, legal, eu sou o líder e eu vou assumir essa transformação de negócio, independente na posição que você esteja. Se você era um CEO, se é o diretor, se é o gerente, mas já é um líder, você tem que assumir isso. Eu não posso delegar e muito menos descer isso para baixo. É uma coisa que nós vamos assumir. E aqui eu queria trazer um exemplo, né? Vou falar a data, em 2007, eu estava na TAM Linhas Aéreas e, no momento, elaborando um planejamento para os próximos anos. E, em 2007, o mercado aéreo, o que ele passava? Uma alta competição. TAM, Gol, né? E uma briga, por quê? Pelo mercado doméstico, através do quê? De preço. Então, o core business, 70% da receita da TAM, era negativa. E, creio eu, da Gol também. Então, olha, nós não temos como crescer, não temos como inverter o resultado se a gente não transformar isso, não procurar um oceano azul para a gente navegar. Então, eu usei todo o conhecimento, toda a bagagem, todo o capability que eu tinha na época e começamos ali a criar metodologias e chegamos ao quê? Chegamos, olha, não dá para a gente crescer no mercado doméstico, mas dá para a gente olhar valores escondidos dentro da empresa, como, por exemplo, o programa Fidelidade. Então, o programa Fidelidade dentro da TAM Linhas Aéreas, era um programa que não tinha receita, basicamente nada. Mas a minha experiência, o fato de eu ter ido para a Rotman Business School no Canadá, em Toronto, eu tive a oportunidade de trabalhar, em um período muito curto, tá, no banco chamado CIBC. E nesse banco, me colocaram numa área de retenção de clientes, tá? E meu inglês naquela época era horrível. Continua ruim, mas naquela época era o pior. Eu não consegui reter ninguém. Todo mundo caiu na minha célula de retenção. Eu acho que se foi porque meu inglês não era bom, não deu para reter. Mas teve um ponto legal nisso, que foi onde eu conheci uma empresa chamada Aeroplan. E a empresa Aeroplan, o que era? A empresa Aeroplan era exatamente o programa de fidelidade da Air Canada, que foi feito o spin-off, se criou uma empresa de alto valor. Então, eu peguei esse meu conhecimento de passado e assumi isso. Legal. Vamos pegar isso e fazer um BP, vamos estudar ao fundo e propor alguma coisa para o conselho
né, de possibilidades. E aí se nasceu a Múltiplos, foram de 2007 da ideia até 2010 o IPO, que era uma empresa que não tinha valor dentro da companhia aérea, para uma empresa que valia 5 bilhões naquela época, né? Fui até, no final, fui CFO da Múltiplos. Mas por quê? porque eu tive exatamente essa atitude, essa vontade, esse engajamento de assumir a liderança disso, né? Eu não esperei uma consultoria, eu não esperei o meu CEO na época me dar alguma coisa. Eu falei, não, legal, eu vou montar isso. Eu sou responsável por transformar esse negócio. Tinha uma equipe incrível na época. E hoje essa equipe é presidente de algumas empresas, são dois deles são presidente de empresas, são vice-presidente em outras, para mostrar o peso, né, o quanto essa galera era muito boa. E aí você nasceu a Múltiplos. E aqui é importante deixar isso para vocês, né? O líder, ele tem que assumir a posição verdadeira. Ele não pode aguardar conselho, aguardar outra coisa. Não, tem que tomar frente e ir. Tem que propor, tem que ter atitude e, com isso, realmente ser uma gestão de transformação, né? Eu sempre fui muito orientado à inovação. Por quê? Pelo meu histórico, por onde eu passei. Então, inovação, fazer as coisas diferentes, o procurar algo novo sempre fez parte da minha atitude, de como eu trabalhava, né? Mas eu sempre procurei ser um líder orientado à inovação. Por quê? O maior problema, o que bloqueia mais inovação nas empresas atualmente, pelo menos nas consultorias que eu faço, ou no conselho que eu vejo, é uma hierarquia. A hierarquia muito pesada, ela não deixa a inovação ela seguir dentro das empresas. E eu sempre falo, inovação é o motor de uma boa liderança. É dali que eu tiro bons resultados, é dali que eu consigo vencer a minha concorrência, gerar novos produtos, gerar equity realmente para a empresa no futuro. Então, eu sempre levo a liderança orientada à inovação como uma base muito forte para mim. Se eu vou para uma empresa onde inovação não faz parte ainda do DNA, né, um atributo reconhecido na cultura da empresa, eu sempre tento desenvolver isso, abrindo um pouco para a empresa. Inovação não é de 3 pessoas que sentam numa sala e decidem inovar. Inovação é cultura, dentro da empresa, é Lean, com todos participando, de cima a embaixo. Então, é muito importante a gente ter essa noção que inovação faz parte do líder também. E a gente tem que desenvolver isso dentro da empresa, abrir um pouco para a empresa, abrir a minha área para desenvolver. Eu falo aqui de coisas, no passado, para mim foi muito grande, talvez hoje eu posso falar que era coisa pequena, mas, assim, a atitude, a ação foi muito boa. De se criar coisas como, sei lá, você faz a diferença, premiar quem faz alguma coisa diferente do que era feito no passado, que não fica preso à rotina, e você reconhecer a pessoa. Isso gera aquela vontade de todos os outros quererem fazer parte também. De você olhar a sua empresa, o seu departamento, a sua área, ou o que seja, de uma forma orientada realmente à inovação. Então, é um atributo importante para nós, líderes que querem ser líderes transformadores, isso tem que estar dentro da gente. Olhar transformação de negócio, que é o seu core business, olhar inovação, mas de uma forma onde a gente esteja agindo de uma forma verdadeira. E aqui, eu gosto de falar vou falar um momento só, né, mas eu tive 2 momentos de alta complexidade, né, na minha vida, muito difíceis. E um deles o resultado foi razoável, o outro resultado foi muito bom. Dando o exemplo da criação da SEC, onde eu tinha acabado de vender o Buscapé, né, então vendemos o Buscapé, e na época eu tinha sido convidado para ser vice-presidente de um banco médio, e apareceu o Pátria Investimento, com a ideia de querer criar a maior empresa de cibersegurança. Eu não sou do mercado financeiro, eu sou do mercado de tecnologia. Então, claro que eu me senti muito mais desafiado criar uma empresa de cibersegurança, que eu conhecia muito pouco. Se eu quisesse ficar na minha zona de conforto, dentro do que eu sei, eu seria o CEO de um banco. Seria extremamente bem remunerado, sem muito problema, sem grandes desafios, eu estaria muito bem lá. Mas eu resolvi ir para o desconhecido, para o alto risco, que é uma característica minha também, claro. Então, eu falei, ok, eu vou para esse ambiente de alta complexidade. Você trabalhar para um fundo de investimento não é simples, quem já trabalhou sabe disso. Você é cobrado por coisas que às vezes competem uma com a outra, e fundo você tem que dar resultado, e você tem que fazer o que você não sabe.
Você tem que ser bom em executar e fazer o que você não sabe. Isso o fundo te cobra muito. E eu aceitei esse desafio de ir para o Pátria e criar uma empresa de cibersegurança. Claro que eu fui atrás do quê? De capability. Então, fui lá, correr atrás da minha certificação, né? O mercado de cibersegurança, ele depende de muita certificação, porém, eu fiz uma coisa que eu acho que é um dos meus pontos fortes como líder. Eu fui atrás de pessoas que conhecessem muito mais do que eu a área de cibersegurança. No meu primeiro dia, após eu começar o meu trabalho no Pátria, primeiro dia, o que eu fiz? Eu liguei para uma rede de tecnologia e perguntei. Falei, cara, quem você me indica que seja a melhor pessoa em cibersegurança no Brasil? Foi minha primeira ação como CEO dentro do Pátria, da tese de cybersecurity. Primeira coisa que eu fiz, liguei para esse amigo e perguntei quem era a melhor pessoa de cibersegurança. Apareceu, vou falar o nome aqui, porque é um grande amigo hoje, Rogério Reis. Ele foi uma das únicas pessoas que criou e vendeu 5 empresas de cybersecurity. Algumas delas junto comigo, claro. E fui atrás de montar essa equipe. Eu falei, olha, ok, eu não tenho capability total. Então, para um ambiente de alta complexidade, eu preciso de pessoas extremamente capacitadas para executar isso. Então, fui atrás de criar um time incrível. Rogério Reis foi um dele, foi o primeiro, claro, e aí foram outras pessoas, fomos montando esse time para poder exatamente criar essa empresa que fatura quase 1 bilhão. Né? Então, não foi só o líder Sandoval, foi tudo isso. Mas o passo inicial de você compreender um cenário de extrema complexidade e o que você fazer primeiro e não sofrer a pressão de um fundo te cobrando capital deployment, o investimento, ó, invista, compra uma empresa hoje, monta a empresa agora. Não fazer isso de uma forma incorreta, ter essa capacidade de fazer as coisas importantes primeiro. Claro, não vou negar que eu cometi alguns erros durante esses 2 anos e meio que eu tive à frente da tese, mas as primeiras ações nesse ambiente complexo eu consegui acertar, que foi exatamente procurar conhecimento, foi exatamente procurar um time incrível, atrair esse time para dentro da tese, e aí sim eu começar a gerir essas incertezas e um ambiente mais complexo. Essa habilidade é extremamente importante para um líder num ambiente como esse. Eu tenho certeza que vocês já viveram em ambientes como esse, de incertezas, ambientes complexos. Complexo porque o líder poderia não ser um líder adequado, complexo porque o ambiente de competição é alto, complexo porque você é uma startup, está com dificuldade de tracionar, de gerar atração, de buscar investimento. Então, mas não tem como, você tem que procurar ter pessoas adequadas, ter time, e, claro, você ter um conhecimento para aquilo também. Para cada nova estratégia da sua empresa, para cada nova cadeira que você senta, você tem que fazer uma avaliação se eu tenho o capability necessário para aquilo. Eu, como líder, eu não poderia pedir para a empresa investir em mim. Eu abro o preço aqui para vocês terem ideia do investimento e da dificuldade que foi na época para mim. Quando eu fui fazer cyber security, eu gastei quase $35 mil para eu fazer a certificação em cyber, no MIT. Poderia não dar certo, poderia uma semana depois o fundo ter falado, Sandoval, cara, legal, mas a gente decidiu não fazer, obrigado. Mas se eu realmente queria gerar resultados verdadeiros, diferenciados, eu teria que buscar isso, eu teria que me qualificar rapidamente. Porque era um ambiente, cibersegurança não é muito simples, é uma venda muito técnica e muito ampla, então, que você vai vender para alguém que conhece mais que você. Então, não é uma venda muito simples, né? É uma venda complexa. Então, eu não conseguiria sentar na frente do CTO do Bradesco e vender um pentest, porque ele iria me esfolar, ele iria fazer perguntas que eu não conseguiria responder. Então, eu tinha que ter esse capability, porque eu também sou vendedor, o CEO também é vendedor. Mas, claro, com um time incrível, claro que foi dando sucesso, as coisas foram dando resultado muito rápidos, tá? Legal, mas eu falei de cultura, né? Aí aqui eu queria falar de uma passagem que eu tive em 2 lugares, né? Mas eu vou falar da TAM, que eu acho que é o principal. Eu, quando entrei na TAM, infelizmente, o comandante Rolim tinha falecido alguns anos atrás. E ali, por necessidade de continuidade do negócio, era uma empresa muito familiar,
os acionistas decidiram, o termo que eles usavam, vou repetir o termo, tá? É desrolinizar a companhia. Tirar a cultura, o DNA do rolim, do dia a dia, porque a empresa dependia muito do rolim na frente da aeronave, recebendo os clientes, o rolim pegando o telefone, ligando para os clientes, o rolim fazendo muita coisa. Então, eles tinham um certo medo disso, de não ter o rolim mais, e a empresa colapsar. Então, eles decidiram, contrataram a empresa na época de brand, né, e tentaram fazer o rebrand da empresa. Mas, claro que isso, infelizmente, não deu certo. Felizmente, tá, na minha opinião, porque eles fizeram a coisa certa. Contrataram ali uma empresa chamada Timos, né, do Ricardo Guimarães, um cara incrível. Para quê? Para rolinizar a companhia. Para voltar à cultura, respeitar o tapete vermelho, respeitar as balinhas, né, que era entregue nos voos, né. Não dava para ter o rolim na frente da aeronave, mas dava para ter o comandante naquela época. O comandante é um cara de extrema confiança de quem viaja. Então, eles olharam e falaram, olha, eu não posso matar a cultura. Então, esse seria o maior erro. E o que acontece? Alguns líderes, né, de níveis maiores, quando eles entram ou assumem, né, um cargo de liderança muito alto, eles tentam colocar a marca deles, né? Imagina no meu caso, não falando da TAM, mas falando do Buscapé. Romero Rodrigues, um cara incrível, extremamente inteligente, foi o CEO do Buscapé durante anos, o time inteiro que estava lá, dos 350 pessoas do Buscapé, não, um pouco mais, eu acho que umas 600, tá, desculpa, umas 600 pessoas do Buscapé naquela época adoravam o Romero. Aí sai o Romero, entra quem? O Sandoval. Eu seria maluco se eu cometesse o mesmo erro do passado de desromerizar a empresa, né? Pelo contrário, eu falei, de jeito nenhum. Romero é um cara insubstituível. Eu vou manter o DNA dele, vou manter os valores que ele criou da minha empresa. A única coisa que eu vou fazer é fazer uma gestão onde o Romero não está aqui, eu estou. E eu consigo direcionar a empresa dentro de uma estratégia que o investidor, na época, me solicitou. Mas jamais, Matheus. A primeira coisa que eu fiz um The Founders Day. Chamei todos os fundadores do Buscapé, levei no escritório novo do Buscapé, e falamos, olha, legal, pessoal, nós vamos passar um tempo aqui, muita gente nova, né, muitos funcionários novos que não haviam conhecido ainda os fundadores. Então, eu coloquei lá o The Founders Day, os fundadores falando para os funcionários, relembrando, celebrando, falando da essência, falando do DNA, como eles criaram o Buscapé. Eu não participei da criação, né, eu entrei muito depois. Eu entrei através do investidor. Então, eu não matei, eu falei, eu não cometi esse erro. Eu usei exatamente o maior valor, que era a cultura que eles tinham como líder, para poder fazer com que a empresa continuasse no caminho de crescimento. E, claro, não vou negar que eu coloquei algumas pílulas, alguns atributos que eu creio que são importantes, mas são atributos de gestão, né? De reconhecimento, de feedback. O Buscapé era uma empresa digital muito, extremamente acelerada, né? Então, eu precisava trazer um pouquinho ali do reconhecimento, né, das pessoas, trazer as pessoas. Eu mudei o nome da área de pessoas, da época era desenvolvimento organizacional, não que eu não discordo do nome, não, tá? Mas é que eu queria focar mais no desenvolvimento das pessoas, né? Então, eu falei, olha, vamos colocar a gestão de pessoas nesse momento, que eu quero trabalhar com as pessoas primeiro. Então, valorizar as pessoas para colocar esse novo atributo dentro do DNA do Buscapé. Então, eu tive sabedoria nesse momento de exatamente não fazer o quê? De não matar a cultura. De não querer falar, pô, eu sou Sandoval, eu sou o cara, eu sou o líder, eu sou assim, eu vou lá e vou tirar tudo, mudo a cor da empresa. Não, não fiz isso. Pelo contrário. Mantive reuniões recorrentes ali com o Romero, até quando foi possível para o lado dele, claro, e mantive a cultura e foi seguindo. E agregando atributos novos necessários, de mudança, de inovação, mas eu não precisava colocar outros atributos que a empresa já tinha. Então, eu mantive isso. E essa é uma sabedoria difícil, porque o líder que faz transformação, ele já entra realmente querendo ser uma liderança transformadora. Mas, às vezes, a transformação é você manter, né, exatamente a sua cultura, manter as suas fortalezas. Eu não preciso mudar tudo. Liderança transformadora não é isso, né? Então, para a gente ter essa sabedoria também, humildade e empatia, claro, com tudo isso. E respeitar e ir. Assim como eu vi, né, vivenciei isso na TAM, pude ver, né, a dificuldade do passado e todo o aprendizado, o que eles fizeram certo, fazendo o rebrand, mantendo
a cultura, o DNA do Rolim, dando muito certo. Eu falei, opa, vou fazer isso no Buscapé. Vou manter e agregando pílulas e atributos novos que me leve também, né, a entregar uma nova estratégia que os investidores haviam pedido para mim. E também, claro, que eu achava que poderiam dar resultados e fazer com que o meu time, né, participasse de tudo isso. Então, esse é um atributo, na minha opinião, uma característica importante do líder de transformação, tá? A gente realmente sempre tomou muito cuidado. Mas não dá para você colocar de lado, né, resultado. Mas aqui eu queria colocar essa pressão de resultado de uma outra forma. Hoje eu criei uma empresa, uma consultoria chamada B-Shift Growth Solution, um nome super legal, mas o que é isso? Na realidade, o meu ponto mais forte, eu sou um bom executor. Quando você tem algo para executar, chama o Sandoval, tem até reportagem que você falando nisso, exatamente por isso, né? Porque eu executo muito bem. E você executando muito bem uma estratégia muito bem montada, o resultado vem, todo o resto vem. Você não precisa passar por cima de tudo que eu acabei de falar para entregar resultado. Entregar resultado de alto impacto não é isso, né? E eu gosto muito de medir, né? O professor Falcone, ele fala, o que você não mede, você não vê valor. E é verdade. Se eu não estou mensurando, eu estou achando, eu não estou vendo o valor. Eu preciso medir, eu tenho que ter meta, para eu poder executar muito bem. Então, eu como líder é muito importante. Talvez pelo meu background financeiro, né? Acabo trabalhando muito com número, eu acabo usando muito isso. Mas um bom líder não é só pessoas, não é só inovação, não é só transformação, gestão de risco, não é só isso também, é resultado. Né? Mas eu também não posso pôr resultado acima de tudo. Então, esse equilíbrio é uma coisa muito difícil para a liderança fazer. E eu confesso que algumas vezes, onde eu me tornei líder muito rápido, eu foquei em resultado. Né? Falei, cara, vou entregar resultado para caramba, vou virar presidente dessa empresa em 2 anos. Né? Mais ou menos assim, bem arrogante. Mas por quê? Porque eu queria executar. Só que o que aconteceu? Eu comecei a perder meu time, né? O time que eu tinha foi saindo porque era muita pressão, era só meta, e não consegui segurá-los, né? E aqui eu gosto de falar uma teoria para isso, que aí eu nomeei a teoria, né, dos 300, né? Basicamente do filme do 300 mesmo, né? Uma analogia a isso. Que é o quê? Não é que você tem uma pessoa sozinha ganhando de todo mundo, ganhando toda a batalha. Uma empresa não é feita de heróis, né? Ou de apenas um gladiador. A empresa é feita de pessoas, né? De um batalhão de heróis e heroínas, tá? E aí, o que eu vejo em todos os lugares que eu passei, eu criei isso e vem dando certo, que é, ok, como eu sou o CEO novo, sou um líder novo, deixa eu identificar quais são as 10 pessoas que poderiam me ajudar a executar tudo isso. E dessas 10 pessoas, identificar 30, e dessas 30 que me ajudariam a motivar as 300. Então, sempre onde eu entro, eu começo algum projeto, alguma coisa, eu tento sempre identificar o quê? Sempre identificar esses 30, né? 30 pessoas que vão me ajudar a executar esse plano. Então, por isso que eu falo a teoria dos 300. 30 motivam 300. Não motiva 300 sozinho. Muito difícil. Muito difícil você ser apenas um herói isolado, uma heroína isolada. Você tem que ser um líder, um gestor, você tem que participar. E para isso é importante você avaliar e realmente olhar quem são as pessoas que vão motivar todo o seu time. Que realmente é você que vai te ajudar a executar tudo isso e que vai manter esses outros valores, valores de gestão, a cultura, a inovação, porque senão isso vai se perdendo. Você não é único. Você tem pessoas abaixo, para você poder entregar todo esse resultado. Então, eu gosto muito de usar essa teoria dos 300, né? Poderiam ser 30, né? Um que motiva 3 que motiva 30, por exemplo. Né? Algumas startups que eu estou, são exatamente isso. Não é o empreendedor, o cara que fundou a empresa, que está fazendo a gestão dos 30. São 3, 4 pessoas que estão conseguindo fazer isso. E é importante a gente ter humildade, ter empatia de aceitar isso e buscar desenvolver, né? E aí sim eu abri. Imagina o quanto esses 30 líderes, né, podem executar e o que eles podem fazer para garantir resultado de alto impacto. Então é muito legal a gente poder avaliar isso também, tá? E a gente não colocar de lado.
E, por último, de uma forma bem resumida também, a prática, né? Eu falei ali no começo que o líder de uma forma verdadeira, né? A liderança na prática, não é a liderança que delega, que fala, que senta na sala, que faz, contrata consultorias. Liderança é prática. É você estar no dia a dia da empresa, você estar lá no conselho, estar lá com os investidores, tá? Você ter todos os seus stakeholders e você está liderando de verdade, né? Não simplesmente fazendo o seu trabalho. É muito mais que isso, é muito mais amplo, né? E de uma forma com resiliência, sem procrastinar, que é muito difícil, né? Porque eu confesso que eu fui em C-level de bancos e realmente o dia a dia de um banco me matou, né? Reuniões, comitês, são muitas coisas que um C-level tem que fazer para o banco. E eu não conseguia trabalhar dessa forma, porque eu sou líder na prática. Eu vou ajudar a avaliar um produto novo, eu quero entender o que está acontecendo em tecnologia, eu quero falar com o cliente. Então, eu sou esse tipo de líder mais participativo. Então, eu tive muita dificuldade de entrar nesse ambiente do mercado financeiro, que ele é mais regulamentado, que você tem que estar participando de coisas e estar documentando tudo aquilo. Mas eu tive resiliência em cima disso. E também, linkado a isso, essa capacidade de você se adaptar, né? Como eu falei, eu tive dificuldade no começo no mercado financeiro, mas consegui fazer um trabalho muito bom, indo atrás disso. E o que eu falei, líder lidera pessoas. Então, foca em pessoas. Prática. Não é criar políticas e colocar para funcionar. É você conversar. Eu gostava muito de fazer o café da manhã com o Sandoval, né? Coisa assim, pessoas que não teriam a oportunidade de sentar e falar comigo de uma forma talvez aleatória ali, que pudesse tomar esse café comigo e bater um papo. Eu entender, ver como é o impacto, né? O que tem de angústia naquela pessoa, que ela fala, pô, vou ter que trabalhar hoje, cara, que saco, meu, que ruim. Quero entender o que está acontecendo para ver se realmente, de uma forma verdadeira, eu consigo impactar. Eu falei aqui umas 2 vezes de empatia, e eu exerço isso. Empatia, para mim, é muito importante. Então, o que a gente... Ô, Sandoval, Oi. eu acho que é uma boa ideia, hein, fazer café da manhã com o Sandoval na comunidade. Pode fazer, cara, se eu puder. Eu adoro tomar café, cara, então para mim tá bom, cara. Mas é legal, porque é um papo que é informal. Quando você tem um papo informal, um papo mais leve, as coisas são ditas, né? E as pessoas se sentem mais acolhidas, de uma forma com mais empatia, né? Não é ali, ó, cara, senta aí, me diz aí, cara, qual é o seu problema? Não funciona, né? E não é verdadeiro, na minha opinião, tá? Verdadeiro é você Sim, escutar e realmente agir, dar a resposta, né? E procurar. E exatamente. aqui o que eu fiz? Eu tentei resumir um pouco, né, essa palestra que é um pouco mais longa, eu trago um pouco mais de exemplos ali, mas eu não queria deixar de passar nesses capabilities necessários que uma liderança transformadora deveria ter, na minha opinião. Por quê, na minha opinião? Porque isso deu certo para mim, na minha carreira. Então, se deu certo para mim, talvez possa ser um exemplo, né, para vocês procurarem direcionar. Isso faz sentido, isso não faz. E, Anderson, fico à disposição também, cara. Estou aí, estou na comunidade, o que vocês precisarem para bater papo, totalmente estou aberto. Não sei como está de tempo aí, você que direciona, se a gente tem abertura para perguntas ou não, mas o que for necessário, cara. Hoje a gente tá um pouquinho estourado na sequência aí, até peço desculpas, né? Foi uma Eu bola vi. de neve, mas na comunidade, sim, a gente tá aberto lá para poder conversar, tirar dúvidas, enfim. Tua participação vai ser incrível, você trouxe baita história aí com uma síntese muito bacana sobre características, né, necessárias para liderar e na prática, né, tudo que você já fez, tudo que já deu certo. Então, muito obrigado, o conteúdo foi sensacional. E com equilíbrio, Anderson. Aqui atrás, ó, vocês veem uma parte do meu equilíbrio. O meu equilíbrio da minha vida é minha família, meus filhos, minha esposa, e um pouquinho de diversão. Como vocês viram, eu gosto muito. Tá ali como fundo de tela apenas, mas eu procuro também, né, acalmar um pouquinho a mente, né, para reenergizar um pouquinho. Mas, pessoal, obrigado. Eu espero que tenha dividido um pouquinho de coisas legais com você. Obrigado a todos. Obrigado. Vamos ver se a gente consegue ter um som aí na próxima palestra. Se os solqueiros estiverem aí, tá tudo bem, cara. Obrigado, Sandoval. Obrigado, pessoal. Um abraço. Gente, estou fazendo a pausinha